Apocalipse 2 e 16. Glória a Jesus. Apocalipse 2 e 16. Graças a Deus. Diz assim: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Essa palavra ela tem um significado original no hebraico, no grego, muito interessante. Arrepende-te. Eu até quero ver com os irmãos Apocalipse 2 e 16. Apocalipse 2 e 16. Verdadeiramente é uma palavra muito séria. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer o maná escondido. E lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia. Senhor, meu Deus, fala conosco aqui agora, Senhor, pela tua santa palavra. Renova a nossa fé, as nossas forças. Abençoa teu povo, contempla teu povo. Pelo teu poder, meu Deus, pela tua unção. Me usa, Senhor, aqui nesta hora. Me usa, Senhor, aqui nesta tarde. Oh, Senhor, eu quero ser teu instrumento, eu quero ser teu servo. Eu quero ser usado pelo Senhor. Neste momento, em nome de Jesus, tem misericórdia, fala conosco, com teu poder. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós encontramos aqui uma igreja recebendo da parte de Deus uma advertência. E essa advertência, a parte mais severa dela, e sendo direta a essa igreja, é: arrepende-te, arrepende-te. E os irmãos sabem qual que é o significado do original grego para a palavra arrepende-te? Metanoia. Metanoia. Metanoia significa arrependimento. É uma palavra muito séria que compunha a tônica homilética de João Batista. Arrependimento. Nós encontramos na Bíblia Sagrada Deus se arrependendo de ter feito o homem. Uma palavra muito profunda. Vocês já devem ter ouvido uma frase assim: ah, se arrependimento matasse, eu estaria morto. Arrependimento. Arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, está relacionado a uma atitude contrária, inversamente proporcional. Arrependimento nos leva a um sentimento sincero, profundo e sincero, de mudança. Arrependimento está relacionado a uma vontade interior, uma vontade gritante. Se pudesse, voltaria no tempo. Se pudesse, voltaria lá onde eu pequei, lá onde eu transgredi. Se eu pudesse, eu faria isso. Arrependimento. Se eu pudesse. E muitas pessoas, quando acontecem-lhes certas catástrofes, a primeira sensação que vem aos seus corações é essa: ah, se eu pudesse. Arrependimento. Você está escutando essa palavra agora? Tanta coisa aconteceu na tua vida. Tantos livros você já poderia ter lido. Quanto dinheiro você poderia ter guardado? Quanto da tua juventude foi gasto? Quanto do teu neurônio, essa célula do cérebro, foi gasta através do pecado, através das drogas? E você sabe que isso faz falta hoje. Arrependimento. Metanoia está relacionado a uma sensação de uma utopia. Utopia. E eu quero diferenciar aqui a utopia absoluta da utopia ideal. Arrependimento está relacionado a um tipo de utopia ideal.
não absoluta. Porque quando uma pessoa tem um arrependimento, e esse arrependimento está na casa de uma utopia absoluta, não é arrependimento, é remorso. Eu preciso diferenciar remorso de arrependimento. Remorso é quando você está tão endurecido e está tão convicto de que está tudo perdido, que daí você já não tem arrependimento mais. Você tem uma ira misturada com rancor. E é o que aconteceu com Judas Iscariotes, é o que aconteceu com Saul, é o que aconteceu com Esaú. A Bíblia diz que ele não encontrou lugar para arrependimento. E quando não se encontra lugar para arrependimento, é remorso. Então, quando Deus está dizendo para essa igreja arrepende, Deus está dizendo para ela assim, ó, metanoia. Arrependimento. Não é remorso, não. Remorso é quando não tem mais o que se fazer. Aí a pessoa não tem outra alternativa a não ter aquela depressão. Sabe o que é depressão? É quando a pessoa fica perdida no passado. E é muito fácil para a pessoa sentir remorso. É diferente de arrependimento. Essa igreja chamada Pérgamo, assim como a igreja de Esmirna ficava aproximadamente 80 quilômetros longe de Éfeso, a igreja de Pérgamo ficava também 80 quilômetros longe da igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Olha a notificação que Deus não deu para a igreja de Esmirna, Deus deu para a igreja de Pérgamo. Para a igreja de Esmirna, Deus fez uma demonstração de triunfo do seu poder, dizendo: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que morreu, mas ressuscitou. Já para a igreja de Pérgamo, a palavra é um pouquinho mais dura. Por que não dizer? É incisiva, é penetrante, é cirúrgica. Olha como começa. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ou seja, ele já vai se introduzindo, ele já vai se apresentando para essa igreja de uma forma nada amistosa, de uma forma militarizada. Naquela época, não existiam canhões, não existiam pistolas, armas, bombas. Naquela época, o instrumento de execução de justiça era mais conhecido como espada. E é desse jeito que Deus se manifesta para aquela igreja. Se eu não for assim, os irmãos me corrijam. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. É claro que nós entendemos a espada de 2 fios, ou a espada de 2 gumes, como sendo a Bíblia Sagrada, interpretando que um fio ou um gume é o Antigo Testamento e o outro é o Novo. Ainda que seja assim, quando está dizendo aquele que tem a espada de 2 fios, ou que seja aquele que tem a espada de 2 gumes, está dizendo o seguinte: ei, não é Jesus quem julga, não é o Pai quem julga, é a palavra quem julga. E a palavra, revestida de toda autoridade e prerrogativa para julgar, ela mesma está contra ti, porque na própria palavra é admoestado contra as práticas de um falso profeta que vocês estão seguindo, e de um falso apóstolo que vocês estão seguindo. Então vocês serão julgados pela palavra, que é a espada de 2 gumes. Mas nós não podemos interpretar somente a espada como a Bíblia Sagrada. Mas nós temos que interpretar, meus irmãos, com toda a seriedade, espada relacionada a julgamento de Deus, juízo de Deus. Por isso há muitas pessoas que perdem seu tempo, pensando que estão indo à igreja somente para receber bênçãos através da revelação. Ou pessoas que pensam que quando ele canta na igreja já está tudo certo. Há pessoas que pensam que porque ele dá o seu dízimo ou dá a sua oferta, já está tudo certo. Não basta. Nós temos que aprender a valorizar a palavra. A palavra, nós temos que valorizar a palavra. Nós temos que respeitar todas as partes litúrgicas. Todas as divisões do culto é muito importante. Mas nós temos que priorizar a palavra. A palavra. A irmã Débora Miranda, o pastor Lorival sempre tem dito a todos nós, para entendermos a importância da palavra. Guardar a palavra. Tanta gente que na hora da pregação se preocupa em tomar água, em ir ao banheiro, fazer rodinha lá fora, e na hora da revelação corre para dentro da igreja, no afã de serem assim revelados,
Irmãos, nós temos que valorizar muito a palavra. Porque é pela palavra que nós somos abençoados? Sim. Você já leu o que está escrito lá em Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et shamayim et eretz. Do hebraico, Bereshit bara Elohim et shamayim et eretz. Shamayim é céus, eretz é terra. Deus criou os céus e a terra. No que? No princípio. Há muitos que interpretam o princípio como sendo o início de todas as coisas, mas não é. Quando está dizendo no princípio, a palavra original no hebraico é rosh. Bereshit, a palavra reshit é rosh, cabeça. Tanto que Gênesis no hebraico não é chamado Gênesis, é chamado Bereshit. Gênesis é chamado de Bereshit. No hebraico, no original, na Torá, Gênesis é chamado de Bereshit. Então, quando diz reshit, é rosh, é cabeça. E quando diz rosh, que é cabeça, nós temos que entender, no princípio, quer dizer, no cabeça. Quem que é o cabeça? Em Cristo. E o que é Cristo? Para você entender quem que é Cristo, você precisa ir lá para João 1:1. No princípio, no cabeça, era o verbo. O que é verbo? Logos do grego? Palavra. No princípio era a palavra, no cabeça era a palavra. O cabeça é a palavra, Cristo é a palavra. E porque Ele é a palavra, e Ele é a espada de dois gumes, precisa ser reverenciado, precisa ser respeitado. Então, a tua Bíblia não foi feita para ficar enchendo de poeira na prateleira, e não foi feita para ser substituída pelas fake news desse jornal, desses jornalistas malditos que não têm preocupação com a verdade. Infelizmente, a grande maioria tem preocupação com o caos, com o sensacionalismo, para ganharem views, para ganharem joinha, para ganharem like, para ganhar visualização. Quanto pior, melhor para eles. E a Bíblia tem sido substituída pelo WhatsApp, pelo Facebook, através mesmo de acessos desnecessários e vaidosos. Pessoas que trocam uma boa leitura da palavra do Senhor por vídeos do YouTube. Pessoas que trocam a boa palavra do Senhor pelas piadinhas que estão viralizando aí no WhatsApp. Tem um aplicativo do diabo que funciona como espião e que já está fazendo sucesso no Brasil. Eu não vou falar o nome aqui para não dar margem para esse aplicativo. Esse aplicativo aí, pode ter certeza, irmãos, que é ideologia, com certeza a inspiração disso aí é do diabo mesmo. É um aplicativo só de palhaçada. Morrendo gente, gente perecendo. E o aplicativo de palhaçada, de brincadeira, aplicativo cômico. Pessoas que estão morrendo de fome acessando e se divertindo, se deliciando através desse aplicativo. É um dos aplicativos mais idiotizantes que eu já ouvi falar. E o pior, muitos crentes têm baixado esse aplicativo para ficar inventando paródias de hinos, até hinos antigos, inspirados por Deus, hinos bonitos. Fica ali inventando paródia em cima dos hinos já existentes. Ao invés de ler a Bíblia, estudar e se dedicar à palavra, se dedica a essas vaidades. Quando eu digo vaidade, eu não estou dizendo somente na questão de uso e costume, mas no sentido original da palavra, porque vaidade vem do latim vanitate, que quer dizer alguma coisa vã. Sabe o que é alguma coisa vã? Já foi em algum salão e daí você viu lá uma especificação: vão livre de 10 metros, vão livre de 70 metros quadrados de vão livre. O que é vão? Vazio, que não tem substância. Coisas vaidosas são coisas vazias, que não tem nada de útil. Estude a palavra, meu irmão. Estude a palavra. O Senhor Jesus se manifesta a essa igreja, se demonstrando como sendo a espada, aquele que tem a espada de dois fios. É uma espada de dois fios. Existem algumas espadas, e até existiram algumas espadas, que funcionavam como faca. Ela tinha somente um fio, então ela cortava somente na parte de cima, considerando que ela cortava só desse lado aqui, ó. Só desse lado. O Senhor Jesus diz que Ele é o portador, Ele é aquele que tem, aleluia, aquele que tem a espada de dois fios, corta desse lado e corta desse lado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E esta vivacidade e esta eficácia é expressa através do seu alto potencial de corte. Se você está fraco na fé, está desanimado, está sem motivação, está com medo, está aflito, está destruído,
pelas forças deste mundo, eu vou dizer para você o remédio para curar todos os seus males de uma vez só. Pegue a Bíblia Sagrada, que é uma espada de 2 fios, ela entra nesse teu coração endurecido, corta o teu coração, faz uma cirurgia, arranca o que não presta e coloca o poder de Deus no seu interior, e você vai ver que você vai ser uma pessoa melhor na presença de Deus. Jesus é esse. É esse. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que é a diferença entre alguma coisa que é aguda, a diferença entre algo que é agudo e algo que é obtuso? Agudo é que tem uma ponta. Obtuso é que é mais achatado. Qual que é a diferença entre os dois? Alguma coisa que é obtuso é difícil penetrar. Alguma coisa que é agudo tem mais facilidade para penetrar. E aqui está dizendo que é uma espada aguda. Louvado seja Deus. Pessoas da tua família que não quer saber de Jesus, fica tranquilo. A hora que essa espada aguda entrar, ele não vai resistir, vai se entregar para Cristo na mesma hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei as tuas obras. Começa com um ponto bom. Apesar da ameaça no primeiro versículo, eu acho que é uma advertência muito grave. O Senhor já se apresentando como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Mas ainda tem o detalhe que Deus, ele é justo, ele é honesto. Deus não é parcial. Deus é honesto. Eu sei as tuas obras. E sei onde habitas. Eu sei as tuas obras e sei onde habitas. Parece que estamos aqui descrevendo através de raio-x ou de uma ultrassonografia, estamos aqui descrevendo os dias atuais. Oh, glória a Deus. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha que interessante. É uma igreja que tem obras. Mas o trono de Satanás está estabelecido exatamente no mesmo local, no mesmo ambiente dessa igreja. Olha que dificuldade. Será que nós não vemos aqui um poder paralelo? Enquanto é uma igreja séria, uma igreja de oração, uma igreja de obras, uma igreja que pratica de fato atividades, é uma igreja que está convivendo num ambiente que é o pior que poderia existir. O trono de Satanás. Você consegue imaginar o que é o trono de Satanás? O que é um trono? Um trono é uma elevação onde o soberano se assenta demonstrando seu poder. E se alguém tem dúvidas da situação que nós vivemos, e não é uma realidade nova, você pode encontrar na Bíblia Sagrada 1 João. 1 João, capítulo 5, verso 19. O mundo está no maligno. O Senhor Jesus, lá em João, vai nos dizer que já o príncipe deste mundo está condenado. Ou seja, o mundo tem um príncipe. E o príncipe deste mundo não é Jesus. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então essa igreja tem obras, mas essa igreja está posicionada no lugar onde é o trono de Satanás. Meu Deus! Eu sei onde estás, que é o trono de Satanás. Talvez nós possamos colocar a mão na consciência e dizer, meu Deus, eu nasci numa época errada. Quantos costumes perversos, depravados. Que situação difícil em nossos dias. O que eu estou fazendo aqui nessa época, nessa geração? Deus tem uma resposta para você. Você nasceu nessa época. Você não é anacrônico, você não é diferenciado, você não é estranho, não é um esquisito. Você nasceu nessa época pela vontade de Deus, porque através de você, Deus vai destronar as fortalezas de Satanás através da tua oração, do teu jejum e do teu bom testemunho. É para isso que Deus estabeleceu essa igreja. E que reteis o meu nome, ou seja, é uma igreja que não escandaliza, que guarda o nome do Senhor. Reteis o meu nome, e não negastes a minha fé. Oh glória! Ou seja, é uma igreja que continua mantendo a fé, confiante no Senhor.
ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, estamos falando aqui do quê? De martírio. Possibilidade de martírio. Eu já tenho comentado há alguns dias aqui, meus irmãos, sobre o nosso comportamento diante de um martírio. Nossa atitude, nossa reação diante de um martírio, diante de uma perseguição religiosa. Será que nós estamos preparados para isso, meus irmãos? Essa igreja tinha que estar preparada. A igreja de Esmirna também tinha que estar preparada. Na igreja de Éfeso, talvez não nos dias que João escreveu, que Cristo demonstrou que João teve que escrever, mas no tempo de Paulo, Paulo sofreu algo próximo ao martírio em Éfeso. Então, até agora, todas essas igrejas estão relacionadas a algum tipo de sofrimento físico, algum tipo de martírio. Nós encontramos aqui que Antipas foi morto. Será que nós estamos prontos para isso? Verso 14. Verso 14. Mas é um termo de ligação entre frases, entre uma oração. Mas umas poucas coisas de coisas tenho contra ti. Ai, tem alguma coisa contra a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui essa igreja não tem somente um problema. Tem algumas coisas. Quando diz algumas, é no plural. É no plural. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão. O quê? Tem outro tipo de doutrina? Tem doutrina de homens, tem doutrina de demônios, e tem também a doutrina de Balaão. Olha que situação difícil. E eles aqui estavam, talvez não todos, mas inserido no meio de alguém que seguia a doutrina de Balaão. Quem que era Balaão? Balaão é aquele homem que foi subornado por Balaque para amaldiçoar Israel. E não é somente isso que ele praticou. Apesar disso ser uma abominação cabal, uma abominação capital, porque contra Jacó não vale encantamento, e ele não conseguiu a maldição de Israel, porque Israel tinha bênçãos de Deus desde Abraão. Então o que ele faz? Ele trabalha pela conspiração. Você consegue imaginar isso? Você consegue alguém que não consegue abertamente implantar sua doutrina e começa a conspirar silenciosamente, lançando tropeço diante do povo de Deus? Não tem coragem de dizer abertamente ou de destruir abertamente, mas trabalha pelas beiradas. Trabalha paulatinamente. É assim que fez Balaão. Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, para que participassem da idolatria. Olha, vamos seduzir o povo de Israel através da idolatria. Vamos seduzir o povo de Israel através de outra coisa pior, prostituição. E aqui, meus irmãos, nós encontramos hoje em dia muitos pastores Balaque, muitos pastores Balaão, hoje em dia. São pastores que os seus corações estão corrompidos por amor ao dinheiro. Seus corações estão corrompidos por amor ao sistema pecaminoso que é tão agradável. Seus corações estão contaminados pelos pecados, pelas iniquidades e podridões. E eles não têm mais força de combater o pecado. E sabe o que eles fazem? Eles começam a introduzir dentro das igrejas brasileiras. Pastores introduzem dentro das igrejas norte-americanas, das igrejas alemãs, sul-coreanas. Introduzem dentro das igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo sistemas de alívio doutrinário, sistemas de contradições doutrinárias. Por exemplo,
Eles não implantam uma idolatria de adoração a ídolos de gesso, de papel, de madeira ou de barro. Não, não fazem isso. Mas eles promovem e conduzem um verdadeiro culto à personalidade. Sabe o que é um culto à personalidade? É quando um pastor quer se tornar pop. E é quando, através da sua promoção, da sua projeção pessoal, ele não está preocupado se ele está sendo bíblico ou antibíblico. O importante é ele ser popular. O importante é ele ser ovacionado. E em nome disso, ele não está preocupado em ensinar a doutrina, não está preocupado em ensinar a verdade, não está preocupado em ensinar o que é correto. A preocupação é simplesmente faturamento, enriquecimento e satisfação de seus desejos carnais. Como é que ele vai repreender seus membros se ele mesmo está em pecado? Se ele mesmo é um mundano? Como é que ele vai ensinar alguma coisa? Não tem como. Então são os verdadeiros Balaões modernos, verdadeiros Balaques modernos. Hoje em dia esta é a prática mais comum nas igrejas brasileiras. E o pior é o seguinte, o pior é que eles já estão corrompidos e contaminados. E eles ainda querem corromper aqueles que estão no caminho correto. Querem implantar práticas que conduzem à idolatria. E eu vou dizer aos irmãos que o futebol é uma idolatria. Vou dizer aos irmãos que o cinema é uma idolatria. Vou dizer aos irmãos que a pornografia é uma idolatria. Vou dizer aos irmãos que até a política é uma idolatria. Isso não passa de cultos à divindade. E esse tipo de divindade se traveste no ser humano. Culto a personalidades, culto a pessoas. Infelizmente, é como se os estádios de futebol fossem os templos. Como se os jogadores e os técnicos fossem os sacerdotes. E as pessoas que estão na plateia, a torcida, são os adoradores. É assim. Na televisão se adora uma mulher pela beleza, se adora um homem pela sua habilidade. E assim existe aí um culto. E alguém diz, não, mas quem que vai adorar o ser humano? Adorar talvez não diretamente, mas está ocupando o seu tempo com tudo aquilo. Estão ocupando sua energia intelectual, gastando tempo, gastando energia, gastando inteligência e gastando. Poderia passar 15 minutos orando, meia hora lendo a Bíblia. Poderia passar outro tempo se preparando, estudando, se dedicando, mas gastando seu tempo naquilo que não presta. Torcendo para time de futebol. Ovacionando campeonatos. Falar nisso, cadê os campeonatos? Cadê? Cadê? Onde estão aí Olimpíadas e tantas festividades tão aguardadas pelos crentes mundanos? E agora? Cadê? Vocês vão assistir a Olimpíada onde? Será que tem a Olimpíada home office? Quero ver agora. Cadê? Cadê? Onde está? E a vontade de adorar, de idolatrar um futebol, um basquete, luta livre. Sabia que tem crente que gosta de luta livre? Tem uns crentes de Netflix. Não sai dos filmes. Não sai dos seriados. Conhece tudo. Domina tudo. De cor e salteado, sabe até fazer redação, sabe fazer resumo do que se passa. Isso é uma vergonha. Mas infelizmente é o que se passa. Por quê? Porque muitos pastores do Brasil não têm coragem de pregar isso mais. Não fala isso mais. Nas igrejas brasileiras. Meus amados irmãos, existe tanta coisa que é idolatria, que nós não imaginamos e nós podemos estar incorrendo neste grande e grave erro, e nós às vezes nem sabemos. Temos que ter muito cuidado, porque a advertência para a igreja de Pérgamo, ela é contemporânea, sempre foi. Ou será que está na Escritura à toa? Não está à toa. Está escrito na Bíblia Sagrada para nós entendermos que tem fundamento, tem sentido, tem respaldo, tem funcionalidade. E tem muitos que acabam fomentando não só a idolatria, mas acabam fomentando também a prostituição.
Balaão teve uma ideia brilhante. Esse povo aí não tem jeito de fazer macumba para eles. E até eu vou dizer para alguns crentes aí que estão orando para Deus não deixar pegar macumba em você, só se você estiver em pecado que a macumba te pega. O crente cheio do Espírito Santo não pega mandinga, não pega macumba, não pega bruxaria, não pega feitiçaria, não pega nada. Crente cheio do Espírito Santo, não pega, se pegar é gripe, olha lá ainda. Mas não pega. Se você está cheio do poder de Deus, não pega, mas não pega mesmo. Fica tranquilo. Fique em paz. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Já que não pegava a maldição lançada por Balaão, Balaão teve uma ideia brilhante. Olha, já que você está querendo me pagar para me profetizar, porque Balaão era um profeta mercenário. Ele profetizava através do dinheiro, né? Através do dinheiro. Dessa maneira. Então, o que acontece? Através da conspiração aberta, ele não conseguia nada, porque Deus era a favor de Israel. O que ele começou a fazer? O que ele começou a fazer, meus irmãos? Ele teve uma ideia brilhante. Vamos derrubar esse povo através de uma conspiração silenciosa e velada. Vamos colocar as mulheres moabitas para seduzirem os israelenses, para seduzir os judeus. E eles não vão resistir às mulheres exibindo o umbigo, exibindo seus decotes, exibindo suas partes. Eles não vão aguentar os jogados de cabelo das moabitas. E foi exatamente o que aconteceu. As moabitas chegaram nos termos de Israel, passando mirra, aloés, e com aquele espírito sedutor que causaria inveja até na tal da endemoniada da Jezabel, passa por ali, e os israelitas fica tudo bobo, pior do que Sansão, fica tudo assanhado, pior do que Davi quando está no terraço observando a Batseba sem ter o que fazer, como se não tivesse o que fazer, né? E ficam tudo ali assanhado, e daí começa a se prostituir com as mulheres, com as moabitas. Se prostituem, ponto. Parece que eu vejo Balaão dizendo para Balaque, money, 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 money. Estamos conseguindo obter êxito. O nome disso, meus irmãos, é processo de subversão. Escuta bem. Escuta o que eu vou falar aqui. Antes de você me chamar de salgado ou de antiquado, ou de você me chamar aí de obsoleto, anacrônico, vamos para a história. A China é um país muito populoso. Sempre foi. E houve uma época que os ingleses conseguiram vencer o exército chinês com uma facilidade muito grande, através de um processo chamado subversão. Subversão de valores. Subversão. Como é que os chineses foram subvertidos pelos ingleses? Através do ópio. O ópio é um tipo de droga que era comercializado irregularmente, porque o imperador chinês não queria que seu povo fosse usuário, por causa do altíssimo potencial viciante do ópio. É igual o crack. Por que existe tanta gente viciada em crack? Por quê? Por que isso? São testes, são manipulações de controle social. Muitas pessoas nos anos 90 assistiam filmes do zumbi. Quem são os zumbis? Os usuários de crack. Quem são os zumbis? Os usuários de cocaína, LSD. Eu me lembro quando eu era jovem que tinha uma música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the Sky with Diamonds. Tem gente que pensa que é a luzia no céu, cheia de diamantes ao seu redor. Nada disso. Lucy in the Sky with Diamonds é uma referência a LSD, ácido lisérgico, lysergic acid. Subversão. Tanto que as festividades de Woodstock são consideradas como contracultura. O rock é chamado de contracultura, não cultura. Cultura é Beethoven, é Mozart. Cultura é Johann Sebastian Bach. Isso é cultura. O rock é uma contracultura. E quem está falando com os irmãos é alguém que mesmo em tempos mais recentes foi um bitomaníaco dos meus 13 até os 18 anos.
Eu tinha um repertório de mais de 30 músicas dos Beatles que eu cantava, conhecia a tradução e tocava todas elas. Todas elas. Minha família é testemunha. Meus amigos, se tiver alguém me acompanhando agora, é testemunha. Tudo processo subversivo de apologia ao uso de drogas. Isso é subversão. E não foi só a China que foi prejudicada pela subversão. No caso em particular da China foi o ópio. Mas o processo de subversão foi utilizado ali por Balaão para destruir Israel através da prostituição. E hoje, nós vemos um cavalo de Troia. Sabe o que é cavalo de Troia? Cavalo de Troia é uma expressão grega, é uma expressão muito conhecida, quando é ofertado um cavalo. E dentro daquele cavalo estava cheio de soldados. Mas o rei não imaginava que naquele cavalo estava cheio de soldados que iriam destruir aquela cidade. Por isso é chamado de cavalo de Troia. Né? Porque estava cheio de soldados, todos armados até os dentes. Quando o cavalo entrou dentro da cidade, os soldados saíram para fora à noite, quando estavam todos dormindo, e destruíram, saquearam toda a cidade. Isso que eu chamo de processo subversivo. É o que aconteceu com Balaão. É o que acontece hoje. É o que acontece hoje. Nos anos 50, nos anos 60, as mulheres se vestiam mais decentemente que as crentes. Os homens falavam somente palavras polidas, educadas. Os homens eram corteses, não eram violentos, de bater em mulheres, xingarem. As mulheres não eram assim também, tão autoritárias, estranhas, como se fossem superior a tudo e a todos. Existia respeito e equilíbrio social. Mas muito dessa operação de subversão veio não só para socializar a mulher, e não somente para empoderar as crianças, e não somente para também colocar poder de argumentação nos trabalhadores contra os patrões, e não também para colocar opiniões antagônicas na mente dos alunos contra os professores, e não somente para colocar uma revolta entre crentes membros contra seus crentes pastores. Não. Isso vai muito além. Na verdade, Satanás quer corromper e criar uma sociedade do jeito dele. E não é só lá no mundo, não. Infelizmente, esse processo subversivo está entrando dentro das igrejas. Sabe como? Através do espírito da prostituição. Que tipo de prostituição? Igual as moabitas que chegavam no arraial de Israel. E quando essas moabitas chegavam no arraial, os homens, eles mesmos furavam os limites. Não era elas. Elas chegavam na divisa e entravam. E os judeus gostavam, se apaixonavam e iam atrás dela como se estivessem enfeitiçados. Corriam atrás das mulheres. Corriam atrás. Você já ouviu falar em imantação? Imantação? Imã. Já ouviu falar em imã? Que tem polaridade negativa e positiva? E daí você vai puxando assim o ferro ou qualquer elemento que tenha propriedades metálicas, você vai puxando e ele vai atrás. Daí você inverte o polo. Você afasta, ele vai se afastando aqui. É exatamente desse jeito. As mulheres chegaram só nos limites. E os homens ficaram todos doidos indo atrás das mulheres. Por quê? Porque elas estavam com vestes sensuais. Elas estavam com espírito sensual. E hoje tem muitos crentes com esse espírito. E não é só mulheres não, não é só irmãs não, tem homens também. Tem homens sensualizantes. E o pior é que tem homens sensualizantes que estão se ardendo uns para com os outros. Infelizmente. E sabe o que me entristece? É que o sistema constitucional, a lei mesmo, está aplicando mordaças ideais sob o pretexto de preconceito, para que não se pregue mais contra esta pouca vergonha que é a imoralidade. Crianças estão sendo sensualizadas antes da época. Será que nós não estamos vivendo no trono de Satanás, chamado Pérgamo? Será que não é essa a realidade hoje? É a mesma coisa. A mesma coisa. Moças
mulheres, e até crentes já, irmãs com idade já avançada, de minissaia, roupa decotada, roupa apertada. Qual que é a finalidade? Qual é a finalidade? Se não é um culto à personalidade, para a pessoa ser elogiada, ou até admirada, ou pior, cobiçada. Homens, malhando, cultivando seu corpo, adquirindo uma tonalidade atrativa, e depois saem pelas ruas para serem admirados. Não, é que eu quero ser respeitado. Você acha que algum respeito é útil desde que ele seja imposto através da força? O respeito é útil quando ele é imposto através de um próprio respeito. Através dos precedentes, não por causa da força. Porque uma pessoa que é respeitada só por causa da força, quando essa pessoa não tiver força, ela não vai ser respeitada. Ah, não, mas eu ando dessa forma por ostentação, faz parte da minha vida. Não, senhores. Isso acaba atraindo as atenções, os olhares. Né? Pessoas que talvez até nem fortes são mesmo, homens mesmo que nem fortes são magros que nem eu, usando roupa apertada, colada. É a moda slim, linguiça. Tudo apertado, tudo colado, parece que é a roupa prensada a vácuo. Qual que é a finalidade? Sensualizar. Será que não estamos aqui vendo o exemplo de Balaão e Balaque, lançando tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício de idolatria e se prostituíssem? E agora? É a realidade, meus irmãos, da igreja de Pérgamo. É a realidade do mundo moderno em que vivemos. Infelizmente. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu aborreço. Né? Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu aborreço. Dizem que Nicolau era um dos 7 diáconos e se apostatou. Né? Mas tinha alguns dentro da igreja de Pérgamo que seguia a doutrina de Nicolau, dos nicolaítas. Verso 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Olha aqui, lembra que eu falei lá no primeiro versículo da carta? Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha aqui, ó. Eu falei que era uma advertência, eu falei que era uma ameaça. Olha aqui, ó. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Com a espada da minha boca. Está pensando que a Bíblia é brincadeira? Está pensando que a espada de Deus é brincadeira? Nosso irmão Samuel perguntando se é proibido usar calça jeans, se é pecado. Não é, irmão Samuel. Nós entendemos que tudo tem a sua finalidade, a sua proposição, né? Nós entendemos dessa forma, né? Então, meus irmãos, nós temos que nos posicionar aqui diante da advertência de Deus. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, Deus tem uma espada. E essa espada não é brincadeira. E a espada de Deus significa justiça e juízo. Juízo. Nós temos que ter cuidado com este lado de Deus. E não é que Deus seja simplesmente alguém que oscila entre o bem e o mal. Não é isso. Deus é amoroso. Mas quando nós brincamos com a misericórdia de Deus, a espada dele cortou Israel. E quando é cortado Israel, é enxertado nós. Nós somos enxertados. Então a mesma espada que cortou Israel pode cortar a nós, que somos gentios. Se cortou Israel, chosen people, o povo escolhido foi cortado, imagine nós. Amém, meus irmãos? Imagine nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca,
e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Uma pedra branca. E Jesus é especialista quando o assunto é pedra. Sabia? Quando a lei foi escrita pela primeira vez, foi escrito na pedra. Quando o povo de Israel estava atravessando o Jordão para conquistar Jericó, eles passaram por cima das 12 pedras. Quando Golias se levantou contra o povo de Israel, ofendendo durante 40 dias, foi através de uma pedra que Davi caiu por terra. Que Golias caiu por terra. Quando Daniel contempla aquela visão extraordinária daquele gigante que tinha o pé de ferro e o pé de barro, de repente uma pedra bate naquele pé e esmiuça tudo. Quem que é essa pedra? Essa pedra é Cristo. Cristo é a pedra. Portanto eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta pedra, a grande pedra, é Cristo. Pedro é uma pedra pequenininha, é uma rochinha pequena. Cristo é a nossa pedra fundamental, a rocha da nossa salvação. E é nessa rocha que estará escrito o nosso nome. Ou seja, para ter salvação, somente nesta pedra chamada Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós estamos no tempo do fim. Não é tempo mais para brincadeira. Não é tempo mais para especulações. Não é tempo mais, meus irmãos, para nós ficarmos discutindo o que já está decantado em nosso coração. Nós já sabemos, já conhecemos a verdade. Temos um conhecimento de Cristo. Então, meus irmãos, vamos guardar o que nós temos aprendido. E não somente guardar, mas vamos viver também. Não há tempo de nós ficarmos oscilando. Não há tempo de nós ficarmos abrindo mão do que nós já temos experimentado na prática. Teoria, esbanja-se teoria por aí. Prática, nós conhecemos. Nós temos aprendido a verdade, temos aprendido a doutrina do Senhor. Vamos nos manter nessa doutrina, vamos nos manter nos ensinamentos verdadeiros do Senhor, da palavra do Senhor. Vamos guardar na tábua do nosso coração. Talvez chegou para nós aquele tempo do que o apóstolo Paulo orientou Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, salvará os que te ouvem. Né? Salvará você mesmo e os que te ouvem. Porque às vezes muitas discussões vazias geram contenda, não edifica e não converte ninguém. Mas nós cuidar de nós mesmos e da doutrina, muitos olharão para o nosso testemunho. E se muitos crentes rebeldes e mundanos não querem entender, muitas pessoas ímpias verão nosso testemunho e se converterão pelo nosso testemunho, e é isso que interessa. Amém, meus irmãos?